Olá, salve Maria, vamos para mais uma aula. Agora, hoje, a Lexio Séptima, mas antes vamos revisar o que vimos na Lexio Sexta, que foi basicamente uma repetição das desinências do nominativo, né? Então, para relembrar da primeira, segunda e terceira declinação no nominativo, que é para relembrar também o caso de quem faz a ação, né? É a palavra quando ela está praticando, fazendo a ação da frase, né? Primeira declinação termina em A, no plural e, né? A gente fala esse A com E como se fosse E. Nauta, naute. Ou a segunda é terminada em US e R, né? Como agnus, ager e vir. Terminação do plural é em I, agnagri, viri. A terceira do plural, como tem várias no nominativo singular, ele não dá aqui, porque tem muita variação. E o plural é sempre em es, né? E além disso, a gente viu também a preposição ex ou e, né? O ex vai ser, a gente vai usar antes de palavras que começam com vogal, o e antes de palavras que começam com consoante, né? Então, sei lá, ex significa de, né? De fora, de dentro para fora, a partir de, né? Então, de, é mais geral, né? Então, por exemplo, vamos usar ex edomo, né? Da casa, né? Da casa, veio da casa, edomo, de, né? Começa com uma consoante, mas não sei, ex, ex agro, né? Do campo, pode ser, né? Ex agro. E aqui começa com A, então a gente vai, né, usar o ablativo, né? Primeiro de tudo, com o e depois usar o X ali, ao invés de só falar e agro, ok? Bom, vamos para a Lexia Séptima. Aqui, como para conseguir seguir a quantidade de desinência que a gente já vai tratar nessa lição, eu fiz uma tabelinha bem, né, bem simplória, como todas as aulas aqui são simplórias, a tabelinha também é bem simplória, tá? Mas já vamos dar uma olhada nela. Primeiro, porque aqui ele vai trazer mais duas declinações, a quarta e a quinta, né? Além das três que a gente já conhece. Mas, como sempre, o que a gente vai fazer é ler. Vocês vão repetir ou ler por vocês, se vocês quiserem, claro. Traduzir e depois falar da gramática. Então, vamos começar aqui com a Lexio Sétima. A primeira coisa que temos aqui é o resumo, né? Após muitas guerras, os romanos ainda não tinham paz. Em 390 a.C., os gauleses invadiram a Itália. Eles conquistaram muitos povos e até mesmo derrotaram o exército romano. Eles entraram em Roma e tomaram tudo, exceto o Capitólio. Lá os gansos acordaram os romanos que dormiam. É bem interessante, na Cidade de Deus, que é uma obra bem grande de Santo Agostinho, ele cita isso daqui também. Vamos lá. In rebus humanis periculum non esserarum. Romani bellum abuerunt in multis diebus et in multis annis. Romani bellum abuerunt cum Etruscis, etiam bellum abuerunt cum equis. Abuerum bellum cum multis. Sed Romani fortes fuerunt. Viri magni in exercitibus Romanis fuerunt. Ergo Romani vicerunt Etruscos, etiam vicerunt equos. Sed Romani non semper vicerunt. In anno 390, né? 390, ante Christum, barbari venerunt ex Gallia in Italiam. Galli fuerunt barbari. Galli pugnaverunt cum multis in Italia. Galli vicerunt multos. Galli etiam pugnaverunt cum Etruscis. Galli vicerunt Etruscos in pugna. Galli etiam venerunt in terram Romanam. Galli pugnaverunt cum exercitu Romanum. Galli vicerunt exercitum Romanum. In exercitu Romanum fuerunt multi viri magni et fortes, sed Galli etiam fuerunt magni et fortes. Galli vicerunt Romanos, Galli venerunt etiam in urbem Romanam. Galli ceperunt fere totam urbem, sed Galli non ceperunt totam urbem. Galli non ceperunt Capitolium. In Capitolio viri fortes fuerunt, sed viri fortes dormiebant. Aqui, né, uma terminação nova, né, já nas lições futuras vamos aprender que tempo verbal é esse. Estavam dormindo, né?
in Capitolio. Viri non audiverunt Gallus in Capitolio, sed ansedes fuerunt etiam in Capitolio, ansedes non dormiebant. Ansedes audiverunt Gallus, ansedes exclamaverunt. Romani audiverunt ansedes, Romani punhaverunt com Gallis. Então, historinha típica. Vamos lá, tradução. Em remus humanis, né, nas coisas humanas, na vida humana, pode tradução um pouco mais livre, né? O perigo não é raro. Os romanos tiveram guerra em muitos dias e em muitos anos. Por muitos dias, por muitos anos. Os romanos tiveram guerra com os etruscos, também tiveram guerra com os ecos. Os romanos tiveram guerra com muitos, né? Mas os romanos foram fortes. Homens grandes estiveram no exército romano. Logo, então, consequente, etc. Né? As traduções para esse ergo aqui. Os romanos venceram os etruscos. Também venceram os ecos. Mas os romanos nem sempre venceram, né? Não sempre. No ano 390, né? Para quem conhece aí os numerais romanos, é fácil. CCC, C é 100. 10 antes de C significa 90. Antes de Cristo, os bárbaros vieram da Gália na Itália, para a Itália, né? Os galos, os gauleses aqui, né? Foram bárbaros, né? Os bárbaros lutaram com muitos na Itália. Os gauleses lutaram com muitos na Itália, né? Os gauleses venceram muitos, os gauleses também lutaram com os etruscos. Os gauleses venceram os etruscos na batalha, na guerra, né? Na luta. Os gauleses também vieram para a terra romana. Os gauleses lutaram com o exército romano. Os gauleses venceram o exército romano. No exército romano foram muitos homens grandes e fortes, mas os gauleses também foram grandes e fortes. Os gauleses venceram os romanos. Os gauleses vieram também para a cidade romana. Os gauleses ceperam, né? Cepe, tomou, capturaram, no caso passado aqui, fere totam urbem, quase, fere, em geral, bom, aqui, mas melhor quase a tradução, né? Toda a cidade. Mas os gauleses não tomaram toda a cidade. Os gauleses não tomaram o Capitólio. No Capitólio, homens fortes eram, né? Foram. Mas os homens fortes dormiam, né? Estavam dormindo. No Capitólio. Os homens não ouviram os gauleses no Capitólio. Mas os gansos, né? Anser, aqui, ó, no plural, né? Ganso. Estavam também no Capitólio. Os ânseres, né? Os gansos não dormiam. Os gansos ouviram os gauleses, os gansos berraram, exclamaram, né? Fizeram barulho aqui nesse caso, porque ganso não berra. E os romanos ouviram os gansos. Os romanos lutaram com os gauleses, né? E aí essa é a história de como Roma foi salva por gansos. Ok. Não coditemos, né? Como sempre, vamos para a gramática. Adjetivos usados sozinhos. Observe o uso de multis na frase. Punhaverum com multis. Isso significa que eles lutaram com muitos, evidentemente. Multis significa muitos povos ou nações, né? Muita gente. Então, nem em português, poderia fazer isso também, né? Ele conheceu muitos. Ele fez meio que muita coisa, né? O poder precisa ser coisa, o latim, por exemplo, não precisaria, né? Seria só multa, né? E ponto, tá bom. Que mais? Podemos deixar uma palavra entendida com um adjetivo. Então, precisamos fornecer a palavra certa em português. Geralmente fornecemos uma dessas. Homens, coisas, etc. Né? Bom, o português faz isso, mas bem menos que o latim. Né? Acusativo e ablativo da quarta e quinta declinação. Aqui vamos aprender duas novas, né? Só em dois casos, o acusativo e o ablativo. Até agora estudamos somente três declinações, usamos algumas palavras da quarta declinação. Agora precisamos olhar de perto as novas formas. Elas são as seguintes. Então, vamos ver. No singular, né? Exercitum, no exército. No ablativo, exercito, né? Do exército, por exemplo, exército, do exército. Plural, exercitus. Ablativo, exercitibus. Veja o acento aqui, né? Exercitibus. Aqui na declinação, diem, no singular, no plural, dies, diebus, né? Para o acusativo ablativo. Certo? Vocês podem ver que, como sempre, o acusativo tem a terminação M no
com o Mzinho sempre no singular e o S sempre no plural, né? Esse padrão a gente não perde. Ibus e ebus também não é grande novidade, a gente viu isso anteriormente também na terceira declinação, se eu não me engano. E, bom, vamos dar uma olhada. Com relação à quarta declinação, observe que ela tem o mesmo acusativo singular que a segunda declinação. Então, vamos lá para a minha tabelinha para a gente não se perder. A quarta tem o mesmo acusativo singular que a segunda. Então, ó, singular, acusativo, quarta declinação. Mesmo que a segunda. Segunda declinação, de fato. Olha só, né? Que nem anium, né? Exercitum. Maravilha. Isso, claro. Que mais? Ela tem o mesmo ablativo plural que a terceira. Vamos ver, então, o mesmo ablativo plural. Ablativo, ó, plural. Ablativo aqui, ó, terceira. Quarta declinação, ibus, né? Tem a mesma que a terceira. Ibus. Ok, isso está claro, maravilha. Com relação à quinta declinação, observe que todas as quatro formas acima são as mesmas da terceira declinação, embora às vezes a terceira tenha um ablativo singular em i. Entretanto, o ablativo plural tem ebus em vez de ibus. Ok. Então, as quatro formas da quinta declinação, diem, die, dies, diebus, né, são as mesmas da terceira declinação. Então, vamos comparar a quinta com a terceira. Ó, a quinta declinação, essa daqui, ó, esses dois, é a mesma que a terceira, ele está falando. Terceira declinação, de fato. No ablativo isso, não é exatamente igual, tem um Szinho aqui, né? Que mais? No plural, terceira declinação esse é parecido, né? Mas tem na terceira tem um Szinho. E na quinta, na terceira, tem um ibus e aqui é ebus, né? Então, é parecido, mas não é igual, né? Ok. Como podemos reconhecer a declinação? Se quisermos saber qual família pertence, olhamos para o ablativo singular. Ok, então ele está falando basicamente para a gente se guiar pelo ablativo singular, ó, ablativo singular, aqui, ó, que de fato muda em todas, né? Diferente, por exemplo, do acusativo, que tem esse igual e esse igual, né? Do nominativo, que a gente nem viu todos ainda, mas que aqui tem muita variação, aqui tem duas opções, etc. Ele fala, ó, olha o ablativo singular, por quê? Porque é a, o, eu, i, os, es, sempre muda, né? Sempre diferente, então a gente pode guiar mais facilmente por aí. Ok, que mais? Vamos ver. Será que existe alguma que seja semelhante? Sim, a quinta declinação tem e a terceira, às vezes, tem e. Porém, não existe um problema real. Existem pouquíssimas palavras que pertencem à quinta declinação. Ok. Marcaremos todas as palavras assim. Dies, die, com um 5zinho, né? Quinta. Ok. Ablativo usado sem preposições. Vamos ver quando que o ablativo é usado sem preposição. Até agora a gente viu, né, que cum e ex, por exemplo, são preposições que exigem um ablativo. Vamos ver quando que ele pode ser usado sem nenhuma preposição junto. É possível usar o ablativo sem preposições. Ele pode ter vários significados. Estude esses exemplos. Romani non vicerunt pecunia. Os romanos não venceram por dinheiro, por meio do dinheiro, né? Romani fuerunt multinúmero. Os romanos foram muitos em número, né? Romani exclamaverunt voce manius. Eles gritaram com grande alarido, com grande voz, né? A gente vai traduzir um pouco mais perto do português voce, né? A voz. Observe as preposições que podemos fornecer, elas são em, por, com. Podemos completar ainda a tradução se quisermos. Na primeira frase, podemos dizer por meio de. Na segunda frase, podemos dizer em termos de. Porém, a terceira frase não poderia ser completada com mais elementos. Ok? Há poucos outros usos do ablativo sem preposição. Nós os veremos mais tarde. Porém, por hora, lembremos de tentar essa lista de tentar lembrar, né? Essa lista de preposições. Em, por, com, sempre convivemos com o ablativo sem a preposição. Então, acho mais fácil tentar lembrar uma lista de preposição é entender o sentido do ablativo. Quando ele não é usado com preposição, ele tem sempre essa ideia de instrumental, né? Então, sempre, muda sempre, mas geralmente, né? Então, aqui, eles não venciam por meio do dinheiro com o uso do dinheiro, né? Igual a terceira frase também, né? Eles chamaram com por meio de uma, né? Fazendo uso de uma grande voz, né? E aqui a 2, ele mesmo traduz, né? Em grande número, ou seja, não é exatamente instrumental, mas está ali, os romanos foram muitos em número, está ali cumprindo uma função quase que de instrumento,
né? É um pouco mais descritiva, né? Bom, geralmente é instrumental, ok? O uso do ablativo sem preposição. Ok, que mais? Bom, agora para exercitar, vamos lá então, fazer a leitura como sempre e depois a tradução. Se quiserem pausar para ler vocês mesmos ou para fazer a tradução vocês mesmos, vocês sabem como é que funciona aqui. Exercitamos nós, vamos lá. Procure padrões do ablativo, ok. Pode deixar. Galli exercitum Romanum vincerunt, ok. Galli etiam Etruscos vicerunt, ok. Galli non venerunt in Italiam magnis navibus. Galli non venerunt multis navibus, olha só. Aqui temos dois ablativos, né? Ambos instrumentais, né? Os gauleses não veneram para a Itália com grandes navios, né? Por meio de grandes navios, eles não vieram por meio de navios, de muitos navios. Galli navibus non venerunt, né? Com navios, né? Por meio de navios não vieram. Galli venerunt multis exercitibus. Exercitibus. Vou fazer aqui também. Tchuk. Se fizer mal feito assim, aí fica complicado de ver o que é ablativo nessa historiografia. Pronto. Romani fuerunt mani fortitudine. Mani fortitudine. Etiam Galli etiam mani fortitudine fuerunt. Ok. Galli non vicerunt pecunia. Quando Galli venerunt in Capitolium, anseres exclamaverunt voce magna. Romani etiam exclamaverunt voce magna. Romani etiam boni fuerunt consiliis. Galli non fuerunt boni consilii. Boni consiliis. Galli mali consiliis fuerunt. Senatus Romanus fuit bonus consilii. Bonus... Não, esse aqui não. Mali conciliis fuerunt. Ih, peraí. Agora, isso aqui é nominativo. Professor aqui. Mongando legal. Nada disso aqui é ablativo. Você não pode sair marcando as coisas assim, não. Fuerunt, esse aqui também, ó. Nada a ver. Pronto. Perdão. Senatus Romanus fuit bonus conciliis. Senatus creavi dictatorem. Senatus dixi quod Cincinnatus fuit vir fortis. Cincinnatus. Equus vicit. Cincinnatus. Equus non vicit pecunia, aqui, sim. Cincinnatus equus non vicit igni. Cincinnatus equus vicit fortitudine. Sed Columbus etiam fuit magnus fortitudine. Columbus enim in America venit. Columbus venit ad Americam navibus. Agnus non venit ad Americam navibus. Agnus ad Americam non venit. Primis diebus. Esse aqui é ablativo, sim. Romani bellum abuerunt. Romani multis annis bellum abuerunt. Multis annis. Romani fede semper bellum abuerunt. Romani non pugnaverunt aqua. Romani non pugnaverunt igni. Romani pugnaverunt magnis exercitibus. Roma fuit fortis civibus fortibus. A gente pode aqui, ó, civibus fortibus. Essa frase aqui eu já tô... Roma fuit magna potestate. Não, aqui não. Desculpe. Vou pensar um pouco mais antes de marcar. Nunc Roma est magnate veritate Christiana. Olha só, que bonito. Ok, vamos lá, vamos traduzir. Então, os gauleses venceram o exército romano. Os gauleses também venceram os etruscos. Os gauleses não vieram para a Itália com grandes navios, né, por meio de grandes navios. Os gauleses não vieram por meio de muitos navios. Os gauleses... Opa, peraí. Os gauleses nos navios, com navios, por meio de navios, não vieram. Os gauleses vieram com muitos exércitos. Os romanos eram de grande bravura, né? Mani fortitudine. Bravura, tá aqui, tradução. Os gauleses também eram de grande bravura, né? Os gauleses não venceram por meio de dinheiro. Quando os gauleses vieram para o Capitólio, os gansos, vimos, né? Exclamaram
com, né, por meio, com grande alarido, né, grande voz. Os romanos também berraram, exclamaram com grande alarido. Os romanos também eram espertos, é o que ele quer dizer aqui. Fueram boni consilii fuerunt, né? Eram de bom conselho, vamos dizer assim, né? Eram sábios, eram, né, espertos. Os gauleses não eram, né? Mali conciliis fuerunt. O Senado romano era sábio, é isso que ele quer dizer, e o Senado criou um ditador, né? O Senado disse que o Cincinnato era um ditador forte, era um homem forte, perdão, vira, né? O Cincinnatus venceu os Equos, o Cincinnatus não venceu os Equos por meio do dinheiro, né? Pecúnia que é ablativo. O Cincinnatus não venceu os Equos por meio do fogo. O Cincinnatus venceu os Equos pela força, pela fortaleza, né? Pela bravura, se quiser, também. Mas Columbus também foi de grande fortaleza, né? Aqui, no caso, temos também um ablativo. Ele foi grande em fortaleza, mais ou menos isso que ele quer dizer, né? Manius não é ablativo, mas aqui fortitude, assim. Columbus enim in America venit, veio para a América. Columbus venit ad America, então ele veio para a América com os navios, ablativo, né? Instrumental. O Cordeiro não veio para a América nos navios, com os navios, primeiros navios. O Cordeiro não veio para a América, né? Nos primeiros dias, os romanos tiveram guerras, né? Já nos primeiros dias. Os romanos, por muitos anos, tiveram guerra. Né? Os romanos quase sempre tiveram guerras. Né? Estiveram em guerra, isso que ele quer dizer, né? Os romanos não lutaram. Aqui seria por meio da água, né? Assim como também não lutaram por meio do fogo, os romanos lutaram por meio de grandes exércitos, né? Os romanos foram fortes. Roma foi forte, Roma foi forte por meio dos cidadãos fortes, né? Então, Roma era forte por causa das pessoas fortes que viviam nela. Roma foi um grande poder. Agora, Roma é a grande verdade cristã. Top. Ok, muito bom. Tá, é isso. Temos aqui, então, a tabelinha, né? Perdão se eu perdi algum ablativo aqui no texto. Vocês podem, talvez, ser um pouco mais espertos que eu e acabar vendo algum que eu passei sem querer. Então, para recapitular, olha só, nossa tabela bonita. O importante aqui é o ablativo singular, que nos dá a indicação de caso. A gente sabe que toda palavra que termina no ablativo singular a é seguramente a primeira declinação, em o da segunda, em e ou i da terceira, em us da quarta, em es da quinta. Né? O plural tá aqui, tá? Então, é isso, basicamente. Né? Essa aqui é a nossa tabela por enquanto. Vai piorar, podem ter certeza, vai piorar bastante. É isso. Para resumir, né? Foi o que vimos. Essas novas declinações e o ablativo usado sem preposição como sendo uma... Como é que a gente chama isso? Uma forma de indicar um instrumento por meio do qual algo aconteceu ou uma circunstância, né? Como aqui no segundo caso, né? Foram muitos em número, né? Aqui ele dá como dica a traduzir com uma preposição em, por ou com, né? Bom, é uma possibilidade também de leitura do ablativo, ok? E aí a próxima aula é a Lexia oitava. Muito obrigado, Deus abençoe.